Querido Deus Pai, aqui estamos e mais uma vez elevamos nossa voz em oração a Ti, que ela chegue diante da Tua presença como cheiro suave, como uma petição, Senhor, feito pelos Teus servos, para que Tu, ao ouvi-la, Senhor, responda, que Tu, Senhor, atente, Pai, e responda à petição de cada um dos Teus servos. Agora te pedimos, prepara o nosso coração, prepara a nossa vida para receber Tua palavra, Pai bendito, e assim é que ela possa fluir dentro de nós. Também te pedimos, Pai, em favor do Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele, Senhor, a sabedoria do alto e a revelação profunda desta palavra, para que ele possa trazer aqui à tona, Pai, e nos ministrar com clareza e com facilidade. Que nós saiamos nesta noite conhecendo mais da Tua vontade para nós. Pai bendito, isso nos fortalece, isso nos renova, isso nos fortifica e nos dá firmeza para caminhar com segurança no caminho que Tu tens colocado até chegarmos ao final dele. E assim oramos a Ti, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui na terça-feira para aprendermos a palavra do Senhor. Peço a gentileza dos irmãos que abram suas Bíblias aí na Epístola de João, primeira Epístola, capítulo 5. Nós estamos hoje finalizando a primeira Epístola de João, que é a sua primeira carta, digamos assim, né? Porque tem os seus evangelhos. Essa é a primeira carta que ele escreve à igreja. E as cartas de João, nós vamos depois, na sequência, estudar 2 João, que é apenas um capítulo, e 3 João, também apenas um capítulo, e aí fechamos todas essas cartas de João. Mas em todas elas, e o foco de João aqui é sempre reforçar e afirmar para a igreja a verdade, a distinção e fazer a diferença entre quem é de Deus e quem não é. E ele está fechando aqui a sua primeira carta, trazendo algumas convicções, certezas que todo cristão precisa ter na sua caminhada com Deus. Nós vamos hoje abordamos na terça-feira passada a primeira parte, e hoje nós vamos finalizar a segunda metade do capítulo 5, trazendo outras convicções e outras certezas que no ensino do apóstolo João precisam estar bem alicerçados, bem sedimentados na vida do crente. A proposta de João é justamente essa. Na sua carta é mostrar a diferença entre o crente e o infiel, entre o que é verdade do que é mentira, entre aqueles que são filhos de Deus e quem não é filho de Deus. E ele finaliza essa carta aqui fazendo afirmações. Nisto consiste, sabemos que a confiança que nós temos são as certezas que o apóstolo João nos dá. Falamos na última terça-feira sobre a certeza e a convicção de que todos aqueles que são filhos de Deus vencem o mundo. Se é filho de Deus, vence o mundo. E aqui, para resumir o que nós falamos, ser filho de Deus não é o mesmo que aquele ditado popular diz, né, que todo mundo é filho de Deus. Não é isso. Todo mundo é criatura de Deus. Você está ligado, né? Vocês estão lembrando. Todos nós, todo homem, todo ser humano é criação de Deus. Mas filho de Deus é só quem aceitou a Cristo como Salvador, que anda em obediência aos mandamentos do Senhor Jesus. Então, essa certeza de que quem é filho de Deus vence o mundo, vence o sistema do mundo. E a outra convicção que estudamos na última terça é que Jesus é o Cristo e Ele é o Filho de Deus. Então, João faz e traz essa certeza para reforçar na igreja que contrapor o ensino enganoso dos gnósticos que colocavam em dúvida: Jesus não é Deus, Jesus não é o Cristo, e João está dizendo que nós precisamos ter certeza, convicção de que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o Cristo. A partir de hoje, meus irmãos, vamos encerrar o capítulo 5, a partir do versículo 11 em diante.
João traz outras 5 certezas, outras 5 convicções, que se juntarmos as 2 da última terça-feira, são 7 convicções, 7 certezas inabaláveis que nós precisamos ter. Então, a partir do versículo 11, nós vamos ver aqui outra convicção que João requer do cristão, que o cristão precisa ter, que o cristão precisa saber, que é a certeza de que nós temos a vida eterna. Quem crê em Cristo tem a vida eterna. Nós precisamos saber disso, irmãos. Tendo como pressuposto de que todo filho de Deus é nascido de Deus, e se é nascido de Deus, João evolui nesse ensinamento e diz que quem creu em Cristo Jesus já tem a vida eterna hoje. Nós já temos direito à herança e a termos a vida eterna, já usufruímos dela no presente momento. E quando ele fala aqui no versículo 11, leia comigo aí no versículo 11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Veja aqui, irmãos, que ele traz nesses versículos, no versículo 11 e até o versículo 13, esta convicção de que o cristão tem a vida eterna. E ele traz 3 ensinos, traz 3 verdades, 3 ensinamentos sublimes para nós, que a vida eterna, em primeiro lugar, ela é um presente de Deus. A vida eterna, em segundo lugar, ela só é alcançada para aqueles que estão em Cristo Jesus, e a vida eterna, ela é recebida por meio da fé. Então, todos os que creram em Cristo Jesus têm a vida eterna, e ela é uma dádiva de Deus, é um presente do Senhor, é uma bênção de Deus nos conceder a vida eterna. Esta é uma grande dádiva dada ao homem. A vida eterna não é o resultado do mérito do homem, não é o resultado de uma vida, de um esforço humano. A vida eterna não é alcançada e não é comprada por muitas capacidades ou por muitos méritos humanos. A vida eterna, na verdade, ela é um presente dado por Deus, tão somente pela misericórdia e pela graça do Senhor, que decidiu nos entregar, que decidiu nos dar, pela sua infinita graça, misericórdia e perdão, nos conceder a vida eterna. A vida eterna, ela é um presente gratuito de Deus, como está revelado no Evangelho de João. O próprio Senhor Jesus diz isso: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço elas, elas me seguem, e Jesus diz aqui, e eu dou-lhes a vida eterna. A vida eterna, você pode ver aqui nesse texto de João, no Evangelho de João. A vida eterna, talvez quando nós falamos de vida eterna, a gente pensa assim, num tempo futuro. Não, nós vamos receber a vida eterna. A vida eterna será quando nós morrermos, ou quando nós passarmos desta vida, e aí lá nós vamos usufruir da vida eterna. Mas se nós analisarmos esse texto de João, Jesus está dizendo, eu dou a vida eterna. Esse dar está no tempo presente, ou seja, a vida eterna não é uma expectativa de futuro. A vida eterna deve ser uma expectativa e deve ser vivida no tempo presente. A vida eterna é algo que nós já usufruímos aqui. O escritor aos Hebreus, inclusive, diz isso, que nós já experimentamos no tempo presente as bênçãos e todas as coisas que nós iremos usufruir no mundo vindouro. O mundo vindouro que o escritor aos Hebreus diz é o quê? A eternidade. Porém, no tempo presente, nós já experimentamos tudo, nós já temos a oportunidade de, no tempo atual, recebermos das bênçãos que a vida eterna tem para nos dar. Que bênçãos são essas? Filiação com Deus, experimentar a vida com Deus, a vida com Cristo, receber em nossa vida a glória e o resplendor da glória divina. Nós já experimentamos e já temos hoje a glória e a luz da eternidade. Ou seja, nós já podemos ter hoje tudo o que a eternidade tem para nos dar.
A única diferença é que ainda não temos na sua plenitude. Mas a vida eterna, irmãos, deve ser compreendida e deve estar enraizada em nosso coração, deve ser uma certeza de que eu hoje, se sou filho de Deus, já tenho a vida eterna como um presente recebido de Deus na minha vida. Não tenho ela plenamente, porque eu só vou ter quando um dia nós vermos a Deus face a face e experimentarmos a glória completa do Senhor. Mas Paulo já tinha esse entendimento também quando ele dizia: hoje nós vemos e experimentamos a Deus como por um espelho. Se nós já experimentamos a Deus hoje e já vemos a Deus hoje como por um espelho, significa que tudo o que Deus tem nós já podemos viver hoje, não temos que viver numa expectativa de futuro. Tudo que Deus tem para mim, eu já posso experimentar hoje na minha vida, porque hoje eu sou filho de Deus, já agora. Mas também da mesma maneira que eu já experimento da bênção de Deus, da eternidade, hoje, ao mesmo tempo, ainda não se manifestou completamente tudo aquilo que haveremos de ser. E Paulo escreve isso lá aos Romanos também, ele diz isso. Hoje nós ainda não experimentamos tudo o que haveremos de ser e nem aquilo que plenamente teremos quando estivermos na vida, quando estivermos com Deus na eternidade. Mas, meus irmãos, precisamos ter essa certeza: a vida eterna Deus já nos deu. O Senhor já nos entregou hoje e já podemos viver nesta vida com esta certeza de que certamente este presente o Senhor já nos assegurou, o Senhor já nos garantiu. Mas João também vai dizer aqui, versículo 11, na parte B, que esta vida eterna, ela só é possível por causa de Jesus Cristo. E esta vida está no seu Filho. Significa dizer que fora de Jesus não há vida, fora de Jesus não há alternativa, fora de Jesus não tem solução, não tem vida, só tem morte. Como Paulo escreve a Timóteo, ele diz: porque há apenas um só Deus e há apenas um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Jesus é quem nos concede a vida eterna. Quem quiser a vida eterna precisa passar por Jesus. É por isso que Jesus declara e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não há vida se não for em Cristo Jesus. E João está mais uma vez aqui trazendo essa certeza que só tem vida e só tem vida eterna quem está em Cristo Jesus. E a vida eterna, no versículo 13 também, terceira verdade sublime que serve para fundamentar a nossa fé, é que a vida eterna é recebida por meio da fé. Veja aqui que está no versículo 13. Aquele que tem o Filho, aliás, aqui é o 12, verso 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que... O que está escrito aí na sua palavra, na sua Bíblia? A quem é dada a vida eterna? A todos vós que... Aos que crerem é dado a vida eterna. Veja que a vida eterna não é comprada, a vida eterna não é um mérito pessoal, a vida eterna não é encontrada em nenhuma outra filosofia, nenhuma outra pessoa, somente em Cristo Jesus, e nós a recebemos não porque somos melhores, mas porque a fé que o Espírito Santo faz brotar em nós, que inclusive não é dom nosso, a fé é dom concedido pelo próprio Deus. É pela fé, por meio da fé, que nós alcançamos a vida eterna. Veja que nós não somos salvos por causa da fé. Ou seja, a fé não é o motivo de sermos salvos. O motivo de sermos salvos é Jesus. Mas a fé é um instrumento por qual nós recebemos a vida eterna. É por isso que a palavra diz: se não tivermos fé, se não crermos, se não tivermos fé, não agradaremos ao Senhor. E esta fé é concedida por Deus. Então, irmãos, a certeza de que temos a vida eterna
tem que estar em nosso coração, de que a vida eterna já podemos experimentar hoje, ainda que não plenamente, mas já temos a oportunidade de hoje viver e ter todas as bênçãos que Deus tem preparado para nós. A vida eterna está em Cristo Jesus e é por meio da fé, é pela graça que o Senhor nos concedeu, mediante a fé que Ele nos concedeu, que nós temos a vida eterna como um presente, como uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Então, meus irmãos, saia nesta noite com esta certeza: você já é herdeiro. Se você é filho de Deus, você já tem como herança a vida eterna. Essa vida eterna, você pode gozar já os benefícios da vida eterna, você pode já gozar e experimentar hoje. Não precisa morrer não, irmão. Não precisa esperar a morte para viver tudo que Deus tem para nós. Não precisa esperar morrer para ter direito a tudo que Deus tem para nós. Não, a vida eterna já nos dá a certeza hoje que nós podemos experimentar as glórias e as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Isso é motivo de alegria para nós, irmãos. Deve ser uma certeza inabalável e não se deixe abalar por qualquer circunstância. Eu e você, se somos filhos de Deus, temos a vida eterna como herança para nós. Aqui, meus irmãos, a segunda certeza que hoje nós vamos abordar, que nós precisamos ter, é que as nossas orações são respondidas por Deus. Versículos 14 e versículo 15. Olha como é que ele começa o versículo 14. E esta é a confiança que temos. Aí eu pergunto, você tem essa confiança, irmão? De que aquilo que você apresenta ao Senhor, Ele responde? O escritor aos Hebreus, mais uma vez eu faço uso do escritor aos Hebreus, ele diz que todos aqueles que se aproximam do Senhor precisam ter duas certezas. A primeira é que Deus é galardoador daqueles que se aproximam dEle. E a segunda certeza é que nós temos que nos aproximar dEle crendo e com fé, de que Ele escuta e responde a nossa oração. Então veja, o escritor aos Hebreus nos ajuda a compreender aquilo que João está dizendo. A confiança que temos para com Ele é que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Meus irmãos, aqui é interessante e é importante nós termos essa certeza. Deus ouve a súplica do justo. Deus ouve as nossas orações. Aqui no Templo Central, nos nossos cultos de domingo, pelo menos já faz 3 domingos que tem sido dado testemunhos de diversas áreas, em diversas áreas da vida de cada um dos irmãos. Teve bênção na área da saúde, que foi testemunhada aqui de uma vitória. Teve bênção na área profissional, que foi testemunhado aqui. Teve uma bênção de um milagre que Deus fez no final de semana, na vida da irmã, e contado no último domingo, que Deus faz cair dinheiro na conta de quem não tem. Que eu não sei qual é esse mistério, até brinquei, eu quero dar o meu CPF para ver se Deus faz um Pix para minha conta lá. Mas Deus faz essas coisas, Deus, ou seja, para mostrar, e a prova que a irmã fazia era essa: Senhor, me abençoa, estou precisando de dinheiro, e a irmã menos esperou, caiu crédito na conta que ela não sabe de onde, mas estava lá e pagou as contas dela. Olha só. Então, essa certeza, irmãos, nós precisamos ter de que Deus ouve o que nós pedimos. Mas aqui tem um mistério, irmãos. Que tipo de oração que ele ouve? Você consegue ver aqui no versículo 15, aliás, versículo 14, que tipo de oração que ele ouve? Olha aqui, ó. Se pedirmos alguma coisa que seja segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Sabe, irmãos? E aqui eu faço uso do que o Tiago, eu até coloco aqui, a resposta de Deus, ela é condicionada, a resposta de Deus às nossas orações, ela é condicionada se as nossas súplicas estão em conformidade com a vontade do Senhor. Não tem como nós recebermos alguma coisa se for contrário à vontade de Deus.
E aí eu aplico aqui ao que Tiago escreve no capítulo 4, versículo 3. Porque muitos de nós, muitas pessoas apresentam súplicas ao Senhor que Deus não vai responder mesmo não. Não é todo e qualquer pedido que Deus vai atender não. Tem que ser de acordo com a sua vontade. Tiago, no capítulo 4, ele escreve e diz o seguinte, que falando para os seus destinatários, olha, vocês pedem mal. Vocês pedem a Deus e não recebem. Vocês pedem e não recebem. E porque vocês pedem mal, essa é a razão pela qual Deus não responde às vossas orações. Então veja que se nós juntarmos esses dois textos, não é toda oração que Deus responde, não. A nossa oração tem que estar sujeita, submissa, em alinhamento com a vontade de Deus. Já pensou se eu orasse a Deus e pedisse, Senhor, esse meu inimigo aqui está fazendo mal, mata ele, Senhor. Está de acordo com a palavra, irmãos, essa oração? Claro que não. Primeiro, por quê? Porque Jesus disse, orai pelos vossos inimigos. Aí o cara vem e ora pelo inimigo para que Deus mate ele. Deus vai ouvir essa oração? Graças a Deus, que ele não ouve. Estou dando um exemplo extremo, irmãos, mas a passagem de Tiago é importante nós discernirmos, porque Tiago está dizendo que Deus não responde aos pedidos que aquela igreja para onde Tiago estava escrevendo estava fazendo. Por quê? Porque os pedidos de oração que aqueles crentes para qual Tiago escreveu, os pedidos de oração deles era para usufruir para os seus próprios deleites, para vos gastardes com os vossos próprios prazeres. Então, por isso que lá em Tiago, Deus não respondia a oração. E por isso que João condiciona aqui toda a oração que for feita de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza que Ele vai responder, irmãos. Se for um pedido feito em conformidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, Ele vai responder. Essa certeza você e eu precisamos ter. Mas aqui nós incorremos em uma outra situação. Você pode estar pensando consigo mesmo aí, Senhor, mas eu estou orando para que o Senhor salve o meu filho, para que o Senhor liberte o meu filho das drogas, para que o Senhor salve o meu marido, para que o Senhor salve a minha esposa. Certamente esse é um pedido que é em conformidade com a vontade de Deus. Sim ou não? É ou não é? Orar para que Deus salve alguém. A questão é, Deus vai responder essa oração, porém, não necessariamente no tempo que nós imaginamos. Quantos testemunhos, irmãos, nós vemos de pessoas que estão orando pelos seus cônjuges, familiares, há anos e anos e anos, e às vezes no leito de morte essa oração vai ser atendida, mas cai na convicção, tudo que vocês pedirem, conforme a minha vontade, Deus responderá. Não enfraqueça na súplica, não esmoreça, irmão, saiba, tenha essa certeza nesta noite, de que o Senhor responde a nossa oração. Mas esse condicionamento de que toda oração que é feita em conformidade com a vontade de Deus é respondida, nós não podemos entender a nossa oração como uma ferramenta, um mecanismo para tentar fazer Deus mudar de ideia. Às vezes a gente pensa assim, não, vou orar aqui e fazer Deus mudar de ideia. A minha oração é poderosa. Eu oro e as coisas acontecem. Eu oro porque eu oro e determino. Senhor, em nome de Jesus, determino isso. Já viram esse tipo de gente que ora assim? Eu até coloco aqui, rapaz, a gente está mais poderoso do que o próprio Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus no Getsemane fez uma oração. Ele disse, Senhor, Jesus era Jesus. Jesus é Deus? Sim ou não? Jesus é o Filho de Deus? Sim ou não? Aí no Getsemane ele todo humildezinho, Senhor, se for da tua vontade, se for possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus falou? O que Deus deu como resposta? Não era da vontade de Deus, então essa súplica não foi atendida, ele teve que ir para o Calvário.
Mas no alto da cruz ele clama: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E Deus perdoou, porque foi cravado no alto da cruz toda a cédula de dívida que pesava contra nós, e nós fomos alcançados e perdoados, porque Jesus clamou por perdão, e era um pedido de acordo com a vontade do Pai. Mas tem gente que ora assim: Senhor, eu determino em nome de Jesus, faça isso ou faça aquilo. Meu irmão, você não determina nada. Já estão usando até no martelo, pastor? Já não vi esses aí não, o martelo santo, venha para a reunião do martelo da determinação, e o pastor vai orar e está decretado e determinado. Meu Deus, cuidado para não... Orando sem cessar, a palavra diz que temos que orar sem cessar. Então, irmãos, a oração não é uma ferramenta que nós vamos usar para, entre aspas, convencer a Deus a fazer a nossa vontade. A oração não é para fazer Deus atender a nossa vontade, não. A oração é para nós nos conectarmos a Deus e nós recebermos dEle a vontade dEle. Não é a nossa, não é a minha vontade. Foi o que Jesus fez na sua oração do Getsêmani. Pai, Jesus não queria ir para a cruz, certamente ele estava clamando: deve de ter outra alternativa, Pai. Se possível, faz outra coisa. E aí, não está no texto, mas certamente pela resposta de Jesus, Deus respondeu: tem jeito não, tem que morrer. Então, seja feita a tua vontade. Na oração do Pai Nosso que Jesus ensina, é a mesma coisa. A oração não é para pedir que Deus faça a nossa vontade, mas é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita. Veja que a oração é para nos conectar à vontade de Deus, para nós aprendermos a vontade de Deus. A oração é um relacionamento para nós nos subordinarmos à vontade de Deus, e quando nós nos subordinamos à vontade de Deus, faremos orações corretas, faremos orações, e as nossas orações serão atendidas, porque não pediremos nada para o nosso bel prazer, para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio benefício. E aqui, além dessa condicional, nós temos que ter essa convicção: se estamos pedindo de acordo com a vontade, tenhamos nós certeza, Deus responde a nossa oração. Quando oramos, Ele vai responder. Quando oramos e clamamos por meio de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, segundo os preceitos da palavra do Senhor, temos a garantia de que Ele ouve e de que Ele responderá. Olha que ele termina essa certeza no versículo 15: e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Irmãos, você precisa saber que a sua oração, se for feita na vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus, o seu pedido será respondido, será atendido. Isso é um motivo de alegria, deve ser uma convicção que não deve se abalar por nada nessa vida, porque se nós duvidarmos de que Deus pode responder a oração, então quando vierem as lutas, as dificuldades, não vamos orar, não vamos clamar, porque parece que Deus não nos ouve, parece que Deus não nos atende. Mas não, irmãos, a nossa oração, feita de acordo com a vontade de Deus, certamente ela será respondida. A terceira convicção desse estudo de hoje, nós vamos ver que Deus salva da morte por meio da intercessão. Versículos 16 e versículo 17. Que pecado é para a morte, hein, irmão? E agora? Ele diz assim, se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, ou seja, está dizendo, se alguém cometer pecado que não é pecado de morte, você pedirá, ou seja, você clamará, você intercederá, e Deus dará vida para esse irmão. Mas se esse irmão cometer pecado que é para a morte, por esses aí eu digo que não orem, não intercedam. E aí? Que pecado é esse, irmão? Que pecado é esse para a morte?
Aqui o Elton está dando um chute aqui, blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem mais? Aqui, irmão, na verdade, essa ideia de pecado para a morte, João está endossando a convicção e o ensino daqueles que entram pelo pecado da apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é voltar-se contra a fé. A apostasia, no linguajar popular, é aquele que ontem estava prostrado aos pés da cruz e hoje está tacando pedra na cruz. Ontem ele clamava por Jesus, hoje, sendo um apóstata, ele amaldiçoa Jesus. Esse pecado para a morte é esse pecado da apostasia, cujo escritor aos Hebreus, hoje eu falei bastante sobre o escritor aos Hebreus, né? Cujo escritor aos Hebreus, inclusive, categoricamente afirma, dizendo lá no capítulo 6, está até aqui, capítulo 6, versos 4 a 6, ele diz que aqueles que experimentaram das bênçãos da vida vindoura e voltaram atrás, é impossível que eles tornem a ser restaurados para a salvação. Esse voltar atrás que o escritor aos Hebreus escreve é justamente esse pecado da apostasia, é o apóstata, aquele que nega Jesus. Ontem ele clamava por Jesus, hoje ele amaldiçoa Jesus. Ontem ele abençoava Jesus, hoje ele taca a pedra na cruz. Não, o pecado de Balaão é outra esfera. Balaão, inclusive, era profeta de Deus, só que ele precisou de um burro para ensinar o profeta, né? Mas ele era profeta de Deus, ele profetizava, apesar de não ser de Israel, mas Balaão era um profeta que profetizava em nome de Deus e tinha autoridade para isso. Mas não é esse pecado. O pecado de Balaão está citado lá nas igrejas do Apocalipse, mas que é outra história, não é apostasia. Aqui o pecado para a morte que João está falando é do apóstata, é daquele que nega a fé, é daquele que volta para o caminho do Egito, é daquele que volta a comer junto com os porcos, é aquele que é pior, não é um simples desviado, irmão. Um desviado ainda tem temor a Deus. Se você pode pegar muitas pessoas que são desviados, muitas pessoas que estão envolvidas aí no mundão, ele ainda tem um certo temor. O apóstata perdeu completamente o temor a Deus e ele esquece de Deus, amaldiçoa, volta atrás e perdeu o medo, perdeu o temor, como é que aquele ditado que o pessoal diz? Perdeu a noção do perigo. Pois não, pastor? Cachorro que volta ao vômito para comer o seu próprio vômito. Então, ou seja, o que João está dizendo? Os pecados normais, digamos assim, os outros pecados, todos os pecados levam à morte. Pecados não confessados, pecados não arrependidos, não colocados aos pés da cruz, levarão-nos à morte. Mas João está dizendo assim, se você olha para o irmão que está adulterando, se você olha para o irmão que está roubando, se você olha para um irmão que está fazendo qualquer outro pecado desse tipo, ele está dizendo aqui no versículo, qual é o versículo? 16, clame por esse, porque esse aí não é o pecado da morte, não é o pecado do apóstata, é uma fraqueza, é um tropeçar da jornada. O que ele está dizendo é o seguinte, interceda, peça, olha o verso 16, se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, clamará em favor deste irmão, que não está pecando para a morte, não está apostatando da fé, clamará por ele e Deus tornará a dar a vida por esse irmão, para esse irmão, Deus restaurará esse irmão, Deus renovará a sua fé. Então, irmãos, a certeza que nós precisamos ter precisamos interceder
uns pelos outros. A igreja precisa ser um lugar de cura, precisa ser um lugar de intercessão, precisa ser um lugar de restauração, precisa ser um lugar em que nós vamos clamar por misericórdia e não julgar os que estão em pecado, irmãos. Agora, se você olha assim, não, esse daqui é um apóstata, nem clame, nem queime vela, nem gaste saliva, nem rale o seu joelho por esses aí que estão tacando pedra na cruz, porque a palavra diz, não é para você clamar. O pecador, digamos assim, o desviado, clame por ele. A pessoa está desviada, clame por ele. Irmãos, quantos traficantes que tem por aí, que são filhos de pastor, filhos de crente, estão aí na... Clame, irmão, isso não é pecado para a morte, não. Muitos deles ainda têm temor e ainda protegem. Nós temos essa experiência aqui. Não taca pedra na igreja não, porque aqui é tudo nosso. É ou não é verdade? Clame por eles, porque Deus está dizendo, clame, interceda por essas pessoas, porque Deus pode dar a vida para essas pessoas. A igreja precisa restaurar e precisa ter essa certeza de que nós, se intercedermos uns pelos outros, o Senhor vai nos dar, vai restaurar e dar a vida àqueles que precisam. A quarta convicção que nós temos aqui, para a quarta e penúltima, é o versículo 18 e 19, que é justamente o que dá nome à nossa série que nós estamos estudando aqui. Pois não, Lázaro? Não entendi. Sim. Mas aí é outro contexto, mas é outro contexto, mas assim, a questão aqui de João é um pouco diferente do contexto de Sinei que tu estás colocando, mas assim, aqui é quando aquela pessoa que servia ao Senhor e volta-se completamente. Irmão, um exemplo que nós podemos ver aqui, Saul pode ser um exemplo desse, porque ele deixou os caminhos do Senhor para ir para as cartomantes. Saul foi confundido com os profetas, não foi? Numa certa época, porque Saul profetizou, não profetizou? Saul, o rei, não sendo ele profeta, ele, no entanto, profetizou. O que aconteceu com Saul no final da sua jornada? Aí no meio da sua jornada, ele botou os pés pelas mãos em vários momentos, em várias oportunidades, ofereceu sacrifício no lugar de Samuel, foi consultar os mortos lá com aquela necromante, fez um monte de coisa. E Samuel clamando por Saul, não foi? Samuel, Senhor, acho que é o capítulo 15 de 1 Samuel, se não me engano, 16, acho que é por aí. Samuel clamando por Saul, e o que Deus fala para Samuel? Samuel, por que tu está orando por esse rapaz aí? Eu já tirei o trono dele. Estou traduzindo a nova linguagem de hoje, tá? Não está ipsis literis assim no texto. Mas Deus falou, Samuel, por que tu clamas por misericórdia para Saul? Eu já tirei dele o trono. Eu já ungi a Davi. Para ele não tem mais jeito. Não clame mais por ele, Samuel. Vai ungir o meu servo Davi, que é ele que vai ser. O tempo de Saul está contado. Teve restauração para Saul? Esse exemplo de Saul cabe no que está dizendo aqui. Não, Samuel, que era profeta, cujas palavras, nenhuma delas caíram por terra, diz o texto bíblico, clamou por um apóstata, que o próprio Deus corrigiu ele, falou, não clama por ele, porque não tem jeito. Não ora por quem abandonou a fé e está atacando pedra em Jesus, porque não tem jeito. Então, é isso que João está dizendo aqui. Agora, se olha para um pecador, Davi foi um homem santíssimo, não foi? Davi foi um homem puríssimo. Foi ou não foi? Foi ou não foi, irmão? Mas como? Um homem segundo o coração de Deus, mandou matar, adulterou, fez o que fez, um monte de coisa ruim. Você já matou alguém? Você já adulterou?
Deus nos livre disso. Mas olha a diferença, quando o profeta Natan chega com ele e foi repreendê-lo, pequei, Senhor, pequei contra ti somente, contra o Senhor, contra os céus eu pequei. E se arrepende. Então, o que é o ensino de João aqui? Interceda. E o pecado de Davi foram gravíssimos, assassinato e adultério, gravíssimos, pecados gravíssimos, mas Natan intercedeu por Davi e Davi foi restaurado, porque o problema não é o pecado em si, o sangue. Esse próprio apóstolo João aqui nessa primeira epístola diz, o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então, irmãos, intercedamos uns pelos outros. Cuidado com os incircuncisos, cuidado com os apóstatas. Por esses aí, não queime vela, não clame. Mas se você vira um irmão em pecado, interceda. Senhor, tem misericórdia. Restaura, Senhor, a vida dele. Cura, Senhor, dá vida novamente. Restaura a fé. Perdoa, Senhor. Vai convencendo do pecado. Vai abrindo porta. Vai mostrando para ele que ele está errado, Senhor. E o Senhor, certamente, a certeza que teremos é que Deus ouve e Deus torna a dar a vida para esses nossos irmãos. Certeza no versículo 18 e 19. Nós somos de Deus. Nós pertencemos, esta é a vitória concedida, porque obtivemos o novo nascimento. Veja o versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Irmãos, se nós somos de Deus, nós não caminhamos na prática do pecado. Nós podemos cometer pecados, mas viver na prática do pecado não é a prática do verdadeiro cristão e não é a prática daqueles que nasceram em Cristo Jesus. A certeza que João diz é, olha, nós já somos de Deus, nós já pertencemos ao Senhor, nós já somos nascidos de novo, e nós já não estamos mais debaixo dos grilhões do pecado. Dizer que, não, é porque eu sou fraco, não, irmãos, o Senhor já nos deu a vitória sobre o pecado. Volto para a primeira convicção, se somos filhos de Deus, já vencemos o mundo, e se já vencemos o mundo, vem essa confirmação e essa certeza final aqui, se já vencemos o mundo é porque já somos de Deus hoje. Não duvide que nós pertencemos ao Senhor. E para finalizar, versículo 20 e 21, João arremata e fecha com a definição definitivamente para dizer que Jesus é o verdadeiro Deus. Contrariando o ensino dos gnósticos que colocavam em dúvida de que Jesus era Deus, de que Jesus era o Filho de Deus, ele termina e ele coloca claramente, versículo 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e que estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Guardai-vos dos ídolos. Então, meus irmãos, 7 convicções que estão presentes no capítulo 5. Junte o estudo da terça passada e mais esse, você vai ter 7 certezas, 7 convicções que precisam ser inabaláveis na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a termos uma vida cada dia mais alicerçada na palavra. Terminamos a primeira epístola, vamos ainda falar na segunda carta e a terceira carta de João, e terminamos essas epístolas e essa série que se chama Somos de Deus. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe.